A gente está dando um overview um pouco mais amplo. Quer estruturar um financeiro? Quer colocar alguém responsável? Tem que ter uma noção disso, né? Pessoal, nesse vídeo, eu e o Rafael resolvemos trazer aqui no YouTube para vocês, de forma prática, como que realmente a gente faz a organização de um departamento financeiro de um cliente. Como que eu treino consultores para serem consultores financeiros, como que eu estruturo departamentos financeiros ou até mesmo seleciono pessoas para a área financeira. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, como que é na prática, o dia a dia da consultoria, como que a gente treina a equipe, como que a gente define os primeiros passos de uma implantação de financeiro, pode ficar nesse vídeo até o final, acompanha aí, que você vai entender de forma definitiva e prática como que é o nosso dia a dia quando o assunto é gestão financeira. Com certeza tem muito material de qualidade e a gente faz aquele bom e velho resumo de tudo que a gente vai falando durante o vídeo. Se o seu interesse é entender um pouco mais de gestão financeira e entender um pouco mais como a contabilidade estratégica é aplicada na gestão financeira, continua assistindo esse vídeo, porque, como sempre, aqui a gente sempre vai falar de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. E aproveitando, já deixa o like ou dislike. Se não gostar, já comenta pra gente saber o que a gente precisa melhorar e se inscreve no canal. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá então, como é que você imagina que a gente começa a organização financeira? O que acontece? A gente sempre recebe esse questionamento. Carlos, eu preciso contratar alguém para minha empresa, eu preciso de fato estruturar um setor financeiro na minha empresa. Quantas pautas a gente tem disso hoje? Quantos clientes? A gente tem Chile pedindo, estruturar melhor financeiro. A gente tem não vamos falar nome do cliente, né? A gente tem o cliente do ramo de mineração. Isso. A gente tem um cliente no ramo de marketplace. De fato. A gente tem o grupo do McDonald's, que também. O McDonald's também tá pedindo. Exatamente, que tem essa dificuldade. Você também tem a empresa de industrialização de feijão lá, né? Que trabalha com o BH, aquele projeto do BH. Sim. Pois é, porque o que acontece? Mesmo que toda empresa tenha contas a pagar e receber, e em alguns casos isso de fato rode, existe um passo a mais, que é você de fato começar a tirar as informações do financeiro, informações precisas e gerenciais. Até mais do que um passo a mais, eu fico imaginando assim, qual que é o básico, né, pro financeiro? Exatamente. Tem esse ponto, porque o básico do financeiro é só registrar, e é registrar. E como que registra? Exatamente. Não, eu vou lembrar de um negócio aqui que você vai lembrar bem. Vamos pegar um histórico, um caso interno mesmo. Quando você entrou aqui, você atuava em qual área? Eu era analista de dados. Financeiro não era seu forte. Nunca foi. Analista de dados, antes disso você trabalhava com análise de dados comerciais? Exatamente. Você começou trabalhando com, primeiro, os BIs, né? Estruturação de BI. Não, melhor, né? Primeira coisa, continuar fazendo os BIs funcionar. E depois? Você dava manutenção no BI. E depois? Depois a gente começou a estruturar os BIs. E depois? Depois a gente começou a padronizar e melhorar a padronização do BI financeiro. Isso. Mas ainda assim, naquele momento, você chegou para mim um dia e falou que você queria trabalhar com financeiro. Exatamente. E você achava que estava pronto, né? Com certeza, né? Certeza absoluta que eu estava pronto para isso, né? É que aquele ponto, né? O que acontece? Como você começa a analisar as informações, você acredita, eu já vi tudo. Sim. Você acredita que, nossa, porque eu consigo analisar, eu consigo entender e eu consigo fazer. Exatamente. Esse que é o ponto, que até então era a noção de que você tinha, né? De que era o financeiro. Análise financeira. Exato. Só que o financeiro, com o tempo, foi descobrindo que é muito mais amplo que isso. Vamos pegar, no dia que você falou com isso, bom que o pessoal entende como é que é a vida aqui dentro. No dia que você virou para mim e falou, você falou que queria fazer financeiro. Eu perguntei se você achava que você estava pronto. Sua resposta, tô. Qual foi a pergunta que eu te fiz? Se eu te colocasse numa empresa agora, o que você faria? Qual que seria o primeiro passo? Do básico, né? Do básico. Pegar assim, uma empresa que não tem gestão financeira. Qual que era o primeiro passo? Não sabia. Talvez eu fui pro final antes de passar pelo começo. Você não tinha a base. Exato. O final do financeiro é a análise. E quando os dados estão organizados, a análise, ela é tranquila de fazer. Exatamente. O problema, e eu acho que é o problema da consultoria, é conseguir fazer o meio. E esse é o nosso papel. É conseguir transformar as informações em estruturadas e validadas. É conseguir, de fato, poder confiar nos dados que você está vendo.
Porque se não vai existir, se você não poder confiar, nada importa você ter a melhor DRE, o melhor balanço. Se você não pode acreditar naquela informação. Exatamente. Baseado nisso, como que você vê, como que você começaria um financeiro de fato? Quais são os principais tópicos? Vamos lá, a gente pode colocar isso na internet? Abrir assim? Na cara dura, assim? Não, a gente vai simplesmente soltar na cara dura quais são os passos que a gente usa para organizar o financeiro do cliente. Não é isso que a ProRestado faz. A gente vai ficar... Beleza, vamos liberar o conhecimento. Qualquer um a partir de agora pegar o vídeo aqui e quiser ser consultor, meus parabéns, você estará pronto. Porque eu vou te passar exatamente o que eu passo para os meus consultores. Maravilha. Vamos falar então o que é estruturação financeira. Exatamente, as áreas de conhecimento, né? Para você conseguir... O básico. Exato. O básico. Assim, vamos falar que a gente começou, não importa o tipo de empresa. A gente vai falar o que a gente faria, como se estivesse planejando a implantação de um projeto. Por favor. Aproveitando aqui, se inscreve no canal. E não só em se inscrever, gente. Curte e compartilha pra gente conseguir chegar a cada vez mais pessoas. Exatamente. Quebra o nosso galho, hein? Curte, compartilha. Vamos levar a contabilidade como estratégia de negócio pro mundo? E hoje é domingo, tá, gente? Exatamente. 3h30 da tarde. Inclusive, gente, dá uma passada no Instagram da ProRestado, no Instagram do Carlos. Segue a gente lá. E a gente continuar compartilhando informações com vocês. Vamos começar. Seguinte, basicão. Gestão financeira do básico, né? Começando lá. Eu vou começar aqui, eu vou abrir um Mind para a gente poder ter o registro. A gente libera esse Mind para as pessoas também, para eles poderem usar como exemplo. Perfeito. Na hora de trabalhar. E, gente, Mindzinho vale a pena investimento, tá? Contar para vocês não, mas... Já é outra dica que a gente está dando. Gratuita aí, eu acho que vale investimento. Caro, mas... Vamos lá. Estruturação financeira básica. O que a gente precisa para conseguir controlar um bom financeiro? Vamos trabalhar em tópicos básicos. Sim. Pensando no cliente, no dia a dia. A gente tem 2 caminhos para começar. Imagina o cara que está começando o negócio dele, aí tem aquelas dicas básicas, a gente começa desde o começo da história. E tem aquele cara que tem um negócio e ele está tocando o negócio. Sim. Como que você acha que a gente começa? Pelo basicão mesmo? Pelo basicão. Pelo basicão? Pelo basicão. Primeira coisa, antes de tudo, precificação. Se você vai começar um negócio, você tem que saber precificar. Se você precificar errado, não adianta você falar de lucro, de resultado, de break-even, de despesa, de receita, de meta de vendas, de nada. Você tem que precificar, senão você vai estar fazendo besteira. E a gente sabe muito bem. A gente já entrou em cliente, cara faturando 24, 30 milhões por ano, tomando prejuízo na precificação. Exatamente. O cara vendia... E quanto mais ele vendia, mais prejuízo ele tomava. Sim, sim. Não, a gente já viu casos que era de fato vender mais barato do que comprava. Exatamente. Vamos pegar ali naquela nossa base de conhecimento. Tem algumas coisas assim. Isso aqui depois vai ser um mais avançado, o detalhamento das áreas de conhecimento da ProRestado. Quando a gente fala de financeiro, a gente tem aqui os conceitos básicos do financeiro, né? Não adianta a gente falar de nada disso aqui se não tiver precificação. Precificação é o básico da base financeira. Inclusive, a gente pode até atualizar esse controle e falar aqui da precificação. É uma ferramenta básica da precificação. Só que precificação, desculpa, vou até colocar embaixo. Você não faz ela sem ter noções básicas de tributação. E o que você chama de noção básica de tributação? O que seria? Vamos lá. Primeira coisa, qual a diferença entre simples nacional e presumido no cálculo do imposto? Para eu falar de precificação, acho que eu vou abrir uma tabela de precificação nossa aqui. Acho que é um bom caminho. Já tem vídeo no canal de tabela de precificação, mas... Rômulo, só cortar uns nomes aqui, tá? Antes que você poste isso aí. A precificação não é algo simples. Isso aqui é mais do que uma tabela de precificação. Isso aqui é uma tabela de precificação e de revisão da parte de precificação dela. Então, o que eu faço aqui? Aqui eu precifico, ou seja, eu determino o valor de compra, falo sobre conceitos básicos de perda, de impostos na entrada, determino os meus custos variáveis que eu quero considerar, a margem que eu espero, defino o preço. Depois eu faço o contrário, eu pego o preço e reviso se ele gera a margem que eu espero. Beleza, isso aqui é precificação. Sim. Conceitos básicos que a gente precisa saber na hora de precificar. Primeira coisa, então, precificação. Então, sou consultor ou sou um gestor financeiro, estou na minha empresa, entrou alguém para trabalhar, qual que é a primeira coisa que eu vou pedir para ele validar? Ou eu, como consultor, qual é a primeira coisa que eu vou validar? Precificação. Qual que é a base da precificação? Qual que é a base de todo financeiro que a gente trata? Primeira coisa que a gente sempre entra no cliente e quer revisar. A primeira coisa, como você sempre fala comigo, compras. Exatamente.
Sempre a gente já brigou muito com muito consultor aqui por causa disso. A base é compras. Eu tenho que analisar como que entra a minha compra. Sim, então, de fato faz muito sentido. Tudo começa com a compra. Você não vai vender sem comprar. Você não vai gerar financeiro antes de ter a compra ou a venda. Só que a venda é depois da compra. Então, o ciclo de uma empresa começa com a compra. Isso independente, gente, se é produto ou se é serviço. Se for serviço, você compra a hora de alguém e vende essa hora. É tudo compra. Sim. E venda no final das contas. Tirando quando entra a contabilidade na brincadeira, que aí ela traz uma pegadinha mais econômica. Só finalizar umas coisas aqui que estão travando a minha máquina. E eu não tô gravando tela não, bom ter parado. Gold, vídeo. Bora, Bill! Exatamente. Bora, vídeo do Bill. Joga esse pedacinho, Roma. Seguinte. Gestão financeira, tópico básico. Igual a gente tá falando, precificação. Beleza, vamos começar no seguinte. Eu vou abrir a tabela de precificação aqui pra gente acompanhar. Gente, eu não tô entendendo, eu já reiniciei minha máquina, já fiz tudo, não sei porque ela resolveu. Daqui a pouco ela... Primeira coisa, precificação que a gente tá falando, né? Sim. Então por que eu acho que precificação é a primeira coisa que você tem que analisar quando você tá dentro de uma empresa e também como consultor ou quando você é o gestor da empresa ou quando você está começando um negócio. Porque tem muita gente que precifica errado. Isso é muito comum no nosso negócio. A gente sabe lá, aquele cliente do ramo de alimentação, faturamento acima da casa dos 20 milhões, precificação errada. Sim. Nosso cliente, ramo de marketplace, quase 100 milhões por ano, dúvida, precificação. Todo mundo que compra e vende, e compra qualquer coisa, seja compra pessoas, horas de pessoas, compra mercadoria, industrializa, compra serviço, todo mundo acaba tendo impactos na hora de precificar e tem dificuldade na hora de apurar custo. Então, a primeira coisa que eu colocaria é precificação do meu produto. Que às vezes as pessoas não conhecem todas as variáveis que vão entrar na hora de precificar, né? Em termos de o que eu tenho que considerar de imposto. Exatamente. Eu tenho que considerar de custo em termos de perda. Acaba sendo muitas variáveis e você se perder nesse meio é relativamente fácil, não é uma coisa fora do... Não, e é muito comum. Sim, então, vamos colocar isso aí como base principal. Primeiro tópico em toda a precificação, compras. Dentro de compras, a gente tem custo. Aí você tem aqueles valores máximos. Eu tenho o custo de aquisição, é um tópico complexo, porque eu posso comprar por um valor, mas eu tenho créditos de imposto. E aí entra aquele cenário. O básico, para me falar de precificação, eu tenho que, no mínimo, entender o básico de tributação. Então, vamos lá. Primeiro tópico de créditos tributários e precificação no geral. Base tributária. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber aonde eu tenho crédito e onde eu não tenho. Sim. Básico disso. Primeira coisa. Quais são os impostos que eu posso ou não ter crédito e que eu devo considerar na minha precificação? ICMS. Então eu vou ter que entender de tributos, né? Impostos. Não sei o que está dentro do outro. Se imposto está dentro de tributo ou tributo está dentro de imposto. Imposto. Coloca aqui, Ron. Você não manda em mim! Seguinte. Primeira coisa. Impostos que geram créditos. Sim. ICMS, PIS e COFINS. E no caso de indústria. IPI. Então eu tenho que entender pelo menos o básico disso aqui. Quando que o ICMS gera crédito de imposto? Não está no regime não cumulativo. Não cumulativo é do PIS e COFINS. Ah, tá. Perdão. Então, no lucro presumido no lucro real. Exato. Que é o débito e crédito. Isso. Então, você já vai ter que entender um pouco de enquadramento tributário. Sim. A diferença ali entre simples, que aí fica mais fácil a precificação, você não gera crédito de nada, fica muito mais tranquilo. Sim. Simples nacional. Lucro presumido, que é ali o intermediário, né? Você tem crédito de ICMS, o ICMS passa a ser crédito e débito, e o PIS e COFINS não. O PIS e COFINS continua cumulativo, ele vai acumulando a cada etapa. E depois? E depois lucro real, onde todos os impostos indiretos são de débito e crédito, ou seja, ICMS, PIS e COFINS. O IPI também, nesses casos, tanto aqui quanto no lucro presumido, se eu for indústria, eu vou ter. Sim. Indústria ou equiparada à indústria, por exemplo, eu posso ser uma importadora. Então, tem alguns cenários onde eu vou ter o IPI. Então, eu tenho que saber, Simples Nacional. Simples Nacional é tão simples assim? Não, eu preciso saber em que momento o Simples Nacional passa a ser débito e crédito de impostos como o ICMS e ter a apuração do ISS fora fora do Simples, que é quando eu estou abaixo ou acima do limite
federal. Desculpa, do limite estadual. Então, eu tenho que entender isso. Limites estaduais e federais do Simples Nacional. Sim. Lucro presumido, eu vou ter que entender de débito e crédito. E no lucro presumido, eu também tenho que entender o quê? Presunção De lucro. de lucro. Por quê? Isso vai impactar se eu quiser ter uma precificação já considerando o IR e a contribuição social, já que eles são presumidos, então eu consigo. E aí o lucro real eu vou ter que entender tanto de débito e crédito, quanto aí depois eu vou ter que entender de lucro real, né? Aí a gente vai ter um outro aspecto, onde a gente entrar em ponto de equilíbrio. Sim, e até uma questão mais complexa no lucro real, que você pode ter, por exemplo, o ICMS acumulativo e você paga uma alíquota diferencial na saída. Você fala ICMS cumulativo, né? Isso, porque acontece, por exemplo, a gente tem um cliente que ele não gera nenhum crédito de ICMS na entrada, só que a alíquota dele é diferencial na saída, por causa de um benefício fiscal. Exatamente. Aí a gente já fugiu um pouco do básico. Porque os termos, a gente vai ter que preocupar um pouco com os termos, porque dependendo, o pessoal não vai entender bem. Essa questão do débito, ICMS cumulativo, não é um termo tão comum. Uhum. Então, assim, o ICMS ele passa a ser, por exemplo, com presunção na entrada, ou ele tem uma presunção de 100% de crédito, ou ele está no RET, a gente tem que entender isso. Sim. Então, eu tenho isso aqui e eu tenho o impostos diretos apurados pelo lucro contábil. Beleza. Isso aqui é o básico que você tem que entender do regime tributário, para você poder precificar. Então, eu tenho que entender, assim, é uma empresa do Simples, não é? Se ela é do Simples, ela está não dentro dos limites estaduais. Ela é do lucro presumido? Então, como é que trata o ICMS dela pelo débito e crédito? Eu vou ou não colocar a presunção de lucro no meu preço? É uma empresa do lucro real? Então, eu vou trabalhar com débito e crédito, impostos sobre resultado e não cumulatividade do PIS e COFINS e o imposto sobre lucro real. Depois que eu fiz isso, aí sim eu começo a falar um pouco sobre precificação. Eu já entendi o básico, já entendi as compras, já entendi os créditos. Eu vou ter que entender a base tributária da saída, que é um complemento dessa base tributária. Sim. Que é como a alíquota de ICMS, a alíquota de PIS e COFINS, a venda interestadual. Mas ainda assim, talvez o cara que é muito pequeno só vende aqui em Minas, um serviço, ele é do Simples, então é muito mais fácil. Mas se você vai contratar um gestor financeiro, você tem que pensar que você vai resolver seu problema não de hoje. Você vai resolver seu problema de amanhã, daqui a 2, 3 anos. Você vai crescer. Então, a gente está dando um overview um pouco mais amplo. Quer estruturar um financeiro? Quer colocar alguém responsável? Tem que ter uma noção disso, né? Com certeza. Então, se eu precifiquei, primeira coisa, precifiquei. Entendi que eu tenho margem, que o meu negócio é viável, que eu não estou tomando prejuízo direto na venda. O que seria a próxima etapa? Para mim, planejamento de resultado. O que eu chamo de planejamento de resultado? Basicamente, break-even. O que eu preciso conhecer na hora que eu vou planejar o resultado da minha empresa? Eu precifiquei, então já tem uma base de custos variáveis. Então, entender todos os custos variáveis, as minhas despesas fixas e variáveis, a minha capacidade de lucro, de geração de lucro. Eu tenho que entender a minha capacidade de geração de lucro, minhas despesas fixas e variáveis. Eu entraria aqui um pouco mais numa pegada de estratégia, definir qual que é o meu ticket médio, aí definir uma meta de resultado. Sim. Dividir essa meta de resultado e falar, olha, o meu resultado, se eu vender X, eu tenho 10 mil de lucro. Se eu tenho 10 mil de lucro e eu quero ter um lucro anual ou um lucro... Vamos colocar um caso de um cliente nosso que tem uma operação de importação. Ele importa um kit, estrutura e vende. Esse kit ele compra por 10, 20 mil reais, talvez venda por 25, 30. A margem dele é pequena. Com essa margem por produto, eu posso pegar e verificar qual que é o ticket médio das minhas vendas, quantos kits em média meus clientes compram por vez, pegar esses kits e definir um orçamento de venda médio ou definir analisar também, né? Qual que é o ticket médio dos meus clientes. Então, meu cliente compra em média 2, 3, 4 kits. Quando eu defino isso, eu sei qual é o resultado que eu tenho pelo ticket médio. Divido a minha meta de resultado pela quantidade, eu vou saber quantos clientes eu preciso ter, quantas vendas. Sim. Divido isso pela quantidade de anos, meses do ano, divido depois isso pela quantidade de vendedores. Então, eu vou saber exatamente quantas vendas por mês cada vendedor tem que fazer. Trabalhar com meta de resultado, isso aqui seria o básico. Depois, um outro tópico que eu entenderia, controle e registro. Com certeza, que é o fundamental de uma empresa. Aí a gente tem aquelas questões. Quais são as opções de controle e registro que uma empresa pode ter? Em termos de controle e registro, você pode registrar o
que a gente sempre espera que as empresas façam dentro de um sistema, um RP financeiro, onde você consiga registrar tudo que você tem a pagar, registrar tudo que você tem a receber e conseguir fazer uma conciliação, tá? Uma conciliação bancária e de caixa. Só que, vamos supor que você é uma empresa extremamente pequena e você quer estar optando de fazer o seu controle financeiro por uma planilha em Excel, não sei, alguma coisa do tipo. Você consegue fazer? Consegue. Mas é a melhor forma? Não. Provavelmente não. É mais fácil de alguém vir lá, alterar um valor e você perder o registro da informação. Ou apagar, ou perder essa planilha, salvar num lugar que você não imagina. Ou coisa que a gente já viu fazer o controle do apagar e receber no caderninho, que a pessoa vai lá e registra. Tudo que eu tenho que pagar no dia. É uma forma também, né? É uma forma. Deixar. Não pode deixar. Não é que não seja uma forma. É a ideal? Não é. Mas é possível de você fazer o controle e registro. Por exemplo, a gente tem um cliente aí, até de médio porte, que faz tudo no livro caixa. Sim. Acostumou, tem anos que está com isso e agora a gente está implantando um software para mudar. Exatamente. Então, beleza. Eu tenho que ter controles e registro. Uma coisa são as ferramentas. Agora, além das ferramentas, o que eu preciso, como que eu vou controlar isso dentro da ferramenta? O que é importante a ferramenta ter? Eu posso usar isso como ferramenta. Agora, o que o cliente tem que controlar? O que o empresário tem que controlar? O que o consultor tem que ir lá implantar de controle? Principal. Tudo que você tem a pagar. Você tem Beleza? que registrar suas contas a pagar. Você tem que registrar suas contas a receber. Você tem que conseguir fazer uma conciliação de todos os seus bancos e dos seus caixas para você verificar de fato o que está entrando, o que está saindo e você conseguir ter, por exemplo, o fluxo de caixa. Sim. Tá? Tanto o que foi realizado e o projetado são controles básicos que qualquer empresa precisa ter. Uma DRE, fato, para mim uma empresa não conseguiria ver. Mas aí você já está na análise. Vamos pensar assim, no controle de registro. Tá. Você me falou aqui, eu fui tentando estruturar. Primeiro ponto do controle, a origem. A origem é o quanto você pagar e receber. Sim. Segundo ponto, você tem que ter um controle da sua conciliação bancária. Exatamente. Terceiro ponto, você tem que ter um controle daquilo que você projetou e realizou. Então a gente está falando que o cara tem que projetar. Tá. Não estava na pauta ainda. O que mais ele vai controlar aqui? O que eu imagino? Datas. Ah, tá. Perfeito. É dados mesmo. As datas. Data, cliente, barra fornecedor. Que eu coloquei aqui em origem, né? Cliente, fornecedor. Valor. Acréscimo, juros, desconto. Tudo isso. Vou colocar aqui detalhamento de valor. Isso. Onde você pagou, qual foi o banco, qual foi o caixa, onde de fato foi a baixa. E algumas informações complementares. Uma descrição, por exemplo. É algo extremamente importante para daqui 10 anos, se alguém quiser entrar dentro do sistema e consultar esse lançamento, consiga lembrar de que ele se refere. Histórico? Exatamente. E o mais padronizado possível. Tá? Aqui no histórico, claro. eu entraria até numa coisa que depois está na minha pauta aqui, que seria o próximo tópico, que eu imagino de um controle financeiro, pelo que a gente resumiu aqui antes de começar o vídeo, é o seguinte, classificação gerencial. Não, com certeza. Então, esse é um ponto. Mas tudo bem, o que o cara precisa controlar no sistema? Tem que controlar a data de recebimento, a data de pagamento, que são os gerenciamentos de data, o detalhamento do valor, qual o valor que eu paguei, qual o valor de juros, qual o valor de acréscimo, N formas de desconto, o histórico dessa despesa. Então, com isso, ele passa a ter um controle. Depois disso aqui, eu detalharia um pouco mais em classificação gerencial. Exatamente. Isso é extremamente importante. A classificação gerencial divide ela em 2 tópicos. Onde eu gastei e com o que eu gastei. Onde eu gastei, de custo. Exatamente. E com o que eu gastei, um plano de contas de fato que você consiga estruturar todas as receitas e despesas da empresa. Então onde eu gastei, com o que eu gastei, e eu até brincaria que é quando eu gastei isso. Então, quando eu falo onde eu gastei, centro de custo, unidade de negócio, uma coisa que tem tido nos sistemas, eu falaria que mais recentemente, projetos, com o que eu gastei? Aí aqui é plano de conta, para poder detalhar isso, é a única forma. E quando eu gastei? Aí são as datas, data de competência, nem todo sistema tem. Sim, que é algo extremamente importante. Acho que não consigo contar quantas vezes a gente teve discussão com o cliente, com o empresário, com o gestor, da diferença, né? De competência para emissão, para vencimento, para pagamento. E tanto que essa data é extremamente importante para você fazer qualquer análise. Perfeito. Tá? Depois, impessoalidade. Esse daqui é muito simples, mas vejo muito acontecer. Separar a empresa do dono. Separar o que é
sócio do que é administrador. O sócio, ele recebe o quê? Ele recebe pelo labore. Ele recebe do resultado, desculpa, o sócio recebe como sócio só distribuição. Sim. Então o que ele recebe? Distribuição. E a distribuição está relacionada ao capital alocado naquele negócio. Não está relacionado à capacidade desse empresário gerar resultado. Então às vezes o cara tem uma empresa, ele vende um mercado muito grande, o cara é diretor de uma multinacional, resolve abrir a empresa dele. Ele abre a empresa dele, ele sabe que o valor dele é o salário último que ele teve nessa multinacional, 50, 60, 70 mil. Mas talvez o negócio dele não consegue pagar para ele 20. E aí? Ele vai querer ganhar aqueles 60. Exatamente. Muitas das vezes isso é um problema muito grande para a empresa. A empresa simplesmente não consegue pagar esse valor e você está cada vez mais retirando dinheiro, a capacidade de manutenção da empresa. Isso pode levar a uma falência. Exato. Aí o que você tem depois? O administrador, que esse cara já recebe pelo labore. Então, o que o cara tem que entender também é que ele não pode sair tirando dinheiro da empresa a qualquer momento. Com certeza. Ele tem que ter um salário. Mas eu sou administrador da empresa. Então define seu salário. Define seu salário. Uma coisa que você falou para mim uma vez, que seria, quanto que seu cargo vale em uma outra empresa? É aquela coisa, isso aqui é um jeito fácil de você conseguir. Você que é empresário, você que é consultor, você que é financeiro. Tem um jeito fácil de você avaliar esse cenário aqui. Eu tenho um sócio na empresa. Ele é gerente comercial. Aham. Quanto que esse sócio vale como gerente comercial? Qual o salário que eu pagaria para um gerente comercial nessa posição, numa empresa igual a essa, em outro cenário? Pagaria 30 mil, 20 mil, 10 mil, 15 mil? Beleza. Quanto que o sócio está ganhando? 80. Tem alguma coisa errada. Exato. Ele misturou. Ah, mas eu sou o dono, eu tenho outras atividades. Beleza, mas vamos trabalhar em pessoalidade. Até porque um dos tópicos, não de gestão financeira, mas de governança, é definir atribuições. Sim, sim. Então, a impessoalidade é separar a pessoa física do sócio. Que é uma coisa muito difícil. E da empresa, né? Que é uma coisa muito difícil. A gente vê muito essa mistura entre o que é empresa, o que é sócio. Pois é, mas eu acho que ainda assim, tem que separar o que é um administrador, o que é sócio, o que é empresa, o que é funcionário. Sim. Cada um tem a sua forma de ser remunerada e tem o seu valor dentro da empresa. Com certeza. Beleza. Depois, tem só 2 tópicos aqui que eles são juntos. Captação e investimento. São 2 tópicos que realmente vão fazer falta no dia a dia. O que esses 2 tópicos fazem? Captação e investimento. Você já conseguiu precificar o seu negócio, você já conseguiu planejar o resultado que você espera, você conseguiu ter controles e registro, tá tudo, esse controle e esse registro é classificado e você separou a pessoa física do sócio. Se isso tudo der certo, ou sua empresa vai estar bem financeiramente, gerando resultado, e eu preciso fazer um investimento com isso, então eu tenho que saber como definir em que investir, ou a minha empresa está captando recurso no mercado. É captação isso aqui. Ela foi para o mercado para captar recurso. Sim. Porque ela está estruturada, ela quer crescer e quer acelerar. Então, o último tópico é capital de giro, captação de recurso e investimento deve ser muito bem pensado. Com certeza. Então, eu tenho que avaliar. Eu tenho capacidade de fazer esse investimento? A gente sabe que a gente tem clientes que já investiu em coisas que não deram certo. E não era um capital que você poderia jogar fora. Com certeza. Acontece muito. Acontece muito. Às vezes um investimento muito mal planejado, ou em algumas vezes nem planejado, exato, o retorno pode ser muito negativo para a empresa. Pode estar tirando um dinheiro que a empresa precisa para a manutenção da operação para um investimento que não vai trazer um retorno. Ou não vai trazer um retorno de fato efetivo. Um capital dentro da empresa geraria muito mais valor do que isso em um investimento. E é aquela questão, que momento que eu faço um investimento? Exatamente. Bem planejado. Vou investir numa nova sede? Não vou? Aí a gente entra numa outra seara. Até depois disso aqui, para a gente falar de gestão, isso aqui é o básico. E o que eu tenho de análise depois? Por exemplo, análise de capital de giro. A gente pode voltar para aquele mapa das bases de conhecimento da pró-resultado. Mesmo, mas a minha empresa não está precisando de capital para pagar a conta. Para buscar melhores resultados. Você vai pagar a conta agora. Se você captar hoje e não buscar melhor resultado, amanhã você vai captar de novo, uma hora você vai falir. Esses são os tópicos básicos. Um financeiro ele tem que conhecer isso aqui. Se o cara não conhece isso aqui, não tem como ele virar para mim e falar, olha, eu sei fazer gestão financeira. E como esse vídeo ficou muito grande, a gente entendeu que seria melhor dar uma pausa e continuar em um outro vídeo. A segunda parte ela sai na próxima quinta-feira. Se você estiver assistindo depois do lançamento, a segunda parte vai aparecer aqui. O que a gente vai trazer nesse vídeo são questões mais práticas e alguns exemplos de como que a gente estrutura o financeiro. Inclusive, a gente vai trazer toda a parte de gestão de conhecimento, da base de conhecimento da pró-resultado, quando o assunto é gestão financeira. Então, se você gostou desse material, se inscreve no nosso canal,
Ativa o sininho aí para você poder ser notificado dos lançamentos, inclusive da próxima quinta-feira. E se você quiser saber um pouco mais do nosso dia a dia, segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.